Oi, Erika. Saudade de ti. Renato disse que já está pronto. Deixa eu falar pra ele que ele tem que entrar aqui, além de estar pronto. Deixa eu falar pro Renato que ele precisa entrar aqui. Acho que ele tá me esperando na página dele. Aqui. Renato. Olá, Olá! olá, como vai, querida? Tudo bom? Feliz Eu estava aqui aniversário! na. Obrigado. Vocês aí animando aí o dia aí. Renato! Parabéns, eu agradeço a vocês aí que a Yara fazendo negócio aqui. É um petit comitê, né? Aniversário petit comitê. Eu divulguei, eu quase nem falei muita coisa a respeito de hoje, que Ah, aniversário é um não! negócio aí. Mas Tá, grande aniversário tem Carlos, que ser comemorado, é verdade. Tá né? elegante aí. Não tô naquela elegância hoje, aqui preparando o aniversário. E também na quarentena, aniversário de quarentena, né? É outra coisa, Ah, né? é. Tá todo mundo um pouco triste fazendo aniversário na quarentena. Ah, Porque não é só aquela comemoração, nada. aquela alegria. Mas é maneiro. Mas de qualquer jeito é bom, né? Porque mais um ano de vida, mais um ano cheio de É, axé, né? Mais um tem- ano pra gente agradecer pela sua é existência, verdade. né? E você que tem feito aí? Eu tô aqui na Berlinda, o que que você tem feito aí? Você, de Ai, pesquisa de trabalho. sei. Porque a quarentena meio que para a gente, né? A gente acha Cara, que é tem mais... a gente acha que tem muito tempo, mas na Não verdade tem, não né? tem Eu tô muito ouvindo. tempo, né? Eu tô ouvindo, É uma tô coisa ajeitando estranha. aqui. Tô Tá ajeitando bom. aqui, O meu computador também testando tá aqui. Pronto. abrindo. Deu para demorar, não sei por quê, com as perguntas, mas daqui a pouco ele abre. Tô Então, aqui na... vou tentar não te prender, porque de qualquer forma essa live vai ficar gravada, e aí depois, quem quiser olhar as perguntas, pode olhar lá no IGTV para você comemorar o seu aniversário, né? Tá Com a sua ótimo. família. Aniversário. Obrigado, Nayara, que é uma querida, Nayara, que é uma querida, uma, né, uma pessoa da área de filosofia da arte, de estética, que estuda arte, que fez mestrado em artes. Tive o prazer de estar na banca dela, entendeu? Tem estudado filosofia da arte estética, um trabalho bacana, tem feito muita coisa interessante aí. Sei que está no grupo lá do IFIX, né? Grupo lá, Isso. de filosofia africana. Tem estudado estética com a FIM, uma turma bacana por lá com ela. Ah, Quero e meu tem sido trabalho. difícil, né? Porque os livros estão em inglês. Mas a gente está fazendo um trabalho lá forte de tradução para poder conhecer esses temas direto dos africanos, né? A Pô, legal. origem da estética iorubá, que é o que eu tô afim mesmo de investigar, qual é a origem da estética iorubá, né? Como os iorubás entendem isso, sem analogia com o Ocidente, né? E aí é mais difícil, demora mais, mas é prazeroso. Ah, é bacana. É Mas bom, é olha, um trabalho, trabalho importante, né? Trabalho importante esse trabalho. Tem mais gente entrando aí, entra um, entra outro, né?
algumas pessoas nesse horário terrível de sábado, né, 2 da tarde, Sábado algumas à tarde. pessoas aí participando. Não tem... Alguém me falou assim, mas sábado à tarde não é muito ruim, não? Aí eu, não sei. Mas eu acho que é um pouco ruim, talvez, esse Pô, tem horário. gente bacana aí, Carlos Zuc, que é um querido aí, trabalhamos juntos, né? Um tempo é meu tempo de rede estadual, trabalhando com o Carlos, não sei se o Jefferson tá aí também. Jefferson, Samba Jazz, abraço. Se está aparecendo aí que eu digitei, se aparece o que eu digitei aí, que eu digitei aqui no computador, não sei se aparece. Então, Renato, Fala um pouquinho, querida. Fala um pouco. é. Primeiro, agradecer muito por você ter aceitado estar aqui comigo nesse projetinho de Júlio das Pretas, estudando filosofia africana, né? O Renato é doutor em filosofia, e o Renato sempre esteve conosco, toda a nossa trajetória. Eu me lembro de Renato estar numa sala falando sobre filosofia africana. Íamos correndo ver o Renato, né? E agora a gente fica em casa agarrado nos livrinhos dele, né? Mulheres e Deusas. É um filósofo grande, né? Pessoa incrível, não deixou de ser amigo, não deixou de ser parceiro da gente nunca. Todo momento de aprendizado, de socorro, o Renato está lá pra gente. E essa live de hoje é mais uma prova do quanto ele é carinhoso e atencioso com a gente, né? Porque no dia do aniversário ele aceita, num sábado, aceita fazer uma live. Esse é o Renato, sempre com a gente, sempre amigo, sempre disposto a ensinar e a compartilhar. Então, muito obrigada, Renato. Feliz aniversário, muito feliz, muito amor pela tua vida. Tá? Agradecer muito a Orixá por ter trazido você pra gente, né? O Orixá trouxe você pra gente, né? Que você é da gente, né? A responsabilidade de fazer alguma coisa, trabalhar, né? De a gente trocar coisa, né? Contribuir com esse debate que vocês têm feito aí nas lives, importante, tá? Se alguém mandou um abraço. Pô, Mário Nelson. Pô, Mário Nelson é meu mestre. Mário Nelson é mestre, idade de ser meu pai. Mário Nelson, muito obrigado, posso falar aqui. E que Emicida, além de mim, chama de mestre, né? Emicida Uhum. chama o Mário Nelson de mestre, eu chamo ele de mestre. Não só, várias pessoas chamam. Então, Mário Nelson está aqui, muito obrigado. Sua presença já vale o sábado. Uma pessoa que Ai, sempre que me ensina legal. muita coisa, sempre me ensina muita coisa, um mestre aí, um veterano, né? Porque, pô, poderia ser seu filho de idade, né, mestre? E é uma pessoa que tem um papel também paterno, à medida que nos ensina muita coisa. Então, só dar um salve, porque ele entrou aqui não pode deixar de falar, tá? Claro. Ele, tá? Aí eu Pessoas queria, desejando eu feliz agradeço. aniversário. Muito bom. Renato, então vamos lá. Tem Fala um umas pouquinho. perguntinhas. A gente vai falar um pouco sobre esse livro do Renato, Mulheres e Deusas, né? Porque Júlio das Pretas, a proposta é a gente falar sobre temas femininos, né? E o Renato tem esse Uhum. super tema feminino. Ele não podia faltar no Júlio. Então eu enchi o saco dele. Como assim, Renato? Não pode faltar. Então tem esse livro, Mulheres e Deusas, e a gente vai direto para a parte da mitologia iorubá, né? Porque é Uhum. o tema, é o que eu trato. E vamos falar um pouco de Oxum e Iemanjá. Mas primeiro vamos tentar entender o tema. E aí eu fiz umas perguntinhas, eu sempre leio as perguntas para não terminar falando da minha cachorra, porque assim a gente vai falando, falando, falando. Tá. Vai. Mas pode falar à vontade. Eu sempre, como eu digo, não tenho nada original para falar por mais de 7 minutos, 8 minutos, o resto vai ter paciência. Ah, mentiroso! É, algo que Renato!
Nosso É, filósofo explicando, falando isso. Ah, é muita porque eu não fico humildade. assim, porque se for 20 minutos eu falo 20, pouquinhos eu falo 15, não tem esse negócio. Vou para evento, falo em 30, é 30 eu falo 30, não passo do tempo, porque para a gente Ah, poder porque bater você é o no tempo certo. Renato, né? A pessoa já tá. Quando crescer, eu vou ser assim. Igual a você. Não, isso é porque eu conto, porque é o que tem para dizer, né? Tô na medida do que eu posso dizer. Ah, essa humildade toda. Mas à vontade, à vontade. Traga aí pra gente aí. As pessoas vão estar aí conversando com a gente, perguntando. Pode Ah, trazer tá. aqui E também as lembrar que questões. também lembrar que depois dessas perguntas sobre mulheres e deusas, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo livro do Renato, tá aí para lançar, Porque Amamos, né? Assim, esse é o É o livro livro do que. momento. Pena que eu não tô com a capa aqui. Pena que eu tô com um livro aqui. Senão eu mostraria a É, você capa. mandou a foto para mim, mas eu não sei como fixar aqui, né? Mas tem que aprender a fazer isso. Então vamos lá. No seu livro, você escreve que um aspecto importante da cultura iorubá está naquilo que a antropologia define como matrifocal. Explica pra gente o que é matrifocalidade, Renato. Então, tem várias formas de pensar matrifocalidade. Uma delas é que o papel da mulher tem uma centralidade, mesmo em contextos que são patriarcais. Então, matrifocalidade porque existe uma ascendência, uma descendência que passa pelo feminino, ou seja, tem um papel importante a partir da família materna. A família materna não é apagada, não fica invisível, mesmo em contextos que você é variado, mesmo em contextos que você tem um poder militar masculino. Ou seja, você convive com isso, ou seja, as mulheres têm um papel de manutenção da linhagem. Isso é muito importante, tá? Então não é um patriarcado estrito senso, né? Mesmo as culturas que têm um poder masculino muito forte, não é patriarcado estrito senso. Tem uma relação de equilíbrio, né? O caráter matrifocal aqui denota um equilíbrio entre os gêneros, uma relação É muito equilibrada. A gente difícil vê isso em explicar estudos isso, né? de. É muito difícil explicar isso para as pessoas. A diferença de ser matrifocal e ser matrifocal, ainda que tenha um certo domínio masculino, né? A gente tem um pouco de dificuldade para entender isso. Então, ótimo a sua Uhum, elucidação. A segunda eu sempre costumo dizer que existe mais de uma história por trás dos mitos. uhum. No seu livro, você diz que na criação da humanidade, a contribuição dos elementos femininos traz aspectos específicos que precisam ser examinados de perto. Quais aspectos são esses, Renato? Então, aí isso está um pouco no livro, sem dar muito spoiler para quem não leu, né, apresento no livro, ou seja, na cosmogonia iorubá, do povo iorubá, a gente percebe que a criação do mundo ela não tem um único agente. Essa é uma forma de leitura, uma certa interpretação, uma certa interceptação da cultura iorubá, a cosmologia, a cosmogonia, ou seja, o surgimento do mundo, do cosmos, ele precisa de duas divindades, dois agentes, uma divindade de potência feminina e uma de potência masculina. É desse encontro que as coisas nascem. Enquanto em algumas culturas a cosmogonia ela tem um Deus que é pai, que é masculino, que é criador do céu e da terra, nesse contexto tem um tipo de divisão ou compartilhamento do trabalho. O universo já começa do encontro entre duas potências, masculina e feminina, uma maneira de interpretar, tem várias formas de interpretar, tá bom? Ou seja, vai ter leituras que vão trabalhar de maneira diferente. Eu estou operando dentro de uma leitura que vai entender Olorum e Olocum como duas divindades que vão gerar o Batalá, né? E sua irmã, um irmão e uma irmã, né? O Dodua. E o Dudu aparece como masculino em algumas narrativas, mas aparece como feminino em outras. E a partir desse reencontro, um novo encontro, o Batalá com o Dudu, tem a geração do mundo. Então tem as potências masculinas e femininas, são elas que geram a realidade. Sempre isso. Não tem apenas um ser gerando a realidade. Tá?
porque a partir daí tem uma relação de gênero em jogo. Então isso é Sim, importante para ver que tem tensão, mas tem equilíbrio. Não é possível que se crie só do masculino. sim, isso é Tá? lindo. Isso é, eu É prefiro essa lindo, interpretação. é É, muito nosso, é porque, lindo. sim, que muda, né? Não fica só uma forma. E estou pensando até para além do religioso, né? Pensando como uma narrativa que a gente pode pensar culturalmente os impactos disso políticos para nossa vida enquanto subjetividade, os impactos disso, tá bom? Exatamente. É, na dissertação eu falo isso, né? Que Uhum, quando a gente entende que o mundo é criado também por mulheres, a nossa relação com as mulheres muda no cotidiano, né? A construção social muda completamente, né? Se você envolve mulheres como tendo esse poder de construção de mundo e de pessoas, né? uhum. Então, você escreve o mito da insurgência de Oxum, agora a gente já está entrando em Oxum, permite uma leitura que coloca em xeque a naturalidade dos papéis de gênero e problematiza a prepotência masculina. Como poderíamos nós fazer uma interpretação desse mito nos dias atuais, da insurgência Então, de prepotência masculina? Como a gente consegue fazer essa análise para os dias de hoje? tem alguns versos, algumas narrativas, que elas vão colocar que os orixás masculinos, a gente pode ler os homens, eles comiam antes das mulheres, tiravam o que era melhor, e as mulheres sempre cozinhavam. Ainda assim, elas comiam às vezes o que sobrava, ou nada, não tinham nada para comer. A insurgência de Oxum tem muito a ver com esse momento. Ela reivindica o lugar à mesa. O que isso pode querer dizer? Que nas relações de gênero, a força masculina, ela acabou em algum momento criando embaraços e de alguma forma é, como se as mulheres ficassem no segundo plano, porque os homens eram os donos da força física, aqueles que caçavam mais, com mais frequência, quase sempre, aqueles que iam para as guerras. E Oxum vai lembrar aos outros, aos masculinos, aos homens, que as mulheres têm um papel fundamental, que é o papel da magia da vida, o papel da fertilidade, o papel do plantar, do fazer florescer. E na narrativa, ela vai lançar um encantamento que só quando esses homens repararem e reconhecerem isso e ter um equilíbrio, é que ela vai novamente permitir que o mundo floresça. O que estava em jogo era o fim do mundo, à medida que Oxum acabava com a fertilidade de todos os femininos do mundo, todos os animais fêmeas, todas as plantas, tudo que existia. Então, ia o fim dos humanos e dos animais, seria o fim dos deuses, das divindades, porque sem alguém para cultuar, aquilo que é cultuado acaba. Isso a gente pode pensar, então, com a ideia? A ideia é pensar a partir dos mitos, uma fotografia da realidade, pelo menos uma pista para aquilo que nós vivemos e uma alternativa para enfrentar os conflitos. A gente reconhece que tem conflitos de gênero entre homens e mulheres, uma sociedade heteronormativa, patriarcal, e que existem casos, muitos em várias culturas, que os homens submetem as mulheres. Então a gente pode, os ensinamentos, tem vários trabalhos, né, feministas negros, mulheristas, várias ordens, que discutem esse tema. Sem entrar muito nos méritos das diferenças entre os feminismos, mulherismos, o que importa é que existiria uma certa simetria de gênero nas relações de poder. Em certa medida isso está dado. O que o Oxum reivindica é justamente uma agenda em que exista um equilíbrio, que era o equilíbrio original do mundo. O mundo surge, o encantamento do mundo surge equilibrado. O desequilíbrio é por algum momento. Os homens esquecem isso e esquecem o lugar de sujeito das mulheres e tomam o lugar de sujeito só para si. Por isso se tornam donos dos segredos. Oxum quer entender os segredos, que é direito de todas as mulheres. E Oxum vai desafiar Orunmilá
em relação a isso. E vai aprender os segredos. Porque as mulheres têm um segredo que Orunmila e Exu, depois está no livro, vão elaborar, vão discutir, vão debater, que é um problema, porque os homens queriam ter o poder político, a gente pode dizer assim, porque as mulheres tinham o poder de geração da vida. E talvez se elas tivessem um poder político, isso poderia gerar um desequilíbrio. Ou não. É isso que fica em jogo. Né? Isso fica em jogo quando Oxum reivindica o lugar à mesa, ter direito à mesa. Ainda que porque o cozinhar seria tão importante quanto caçar. Se era das mulheres o evento da cozinha, era dos homens a caça, uma coisa não se complementa sem a outra. E aí ela está reivindicando isso. Inclusive que as mulheres possam caçar e os homens possam cozinhar. Então tem uma reivindicação ali que é colocada em pauta. Nos dias atuais, a gente pode pensar isso. Tem muito a ver com, eu penso que é uma coisa interessante, que é a não objetificação das mulheres. Talvez seja isso mais importante. Né? As mulheres não são muito ferramentas, objetos, que essa talvez seja uma das grandes questões que está na base dos feminicídios, na base das agressões, na base das violências de todas as ordens, que é uma Exatamente. objetificação. Isso é um problema, ou seja, não reconhecimento das mulheres como sujeitos. Então, acho que essa é uma contribuição. Eu faço várias ressalvas, porque é, enquanto homem negro, escrevendo um texto que procura escutar os mitos, eu não estou querendo falar apenas das mulheres, ou não das mulheres, mas da vez que os homens possam pensar e aprender, como todas as pessoas, a partir dos estudos míticos, ou seja, que os mitos Que é podem nos ajudar a fundamental, pensar. né? Que é Oi? fundamental. Que é fundamental. E a Sim, violência? Né? Se a gente está falando de uma violência que parte dos homens, como não trazê-los para a conversa, para educá-los? sim, Né? Não, sim, e no sim, nosso caso, principalmente, porque essa má educação, essa violência, ela é fruto da escravização, né? Então acaba que sim, coloca todo mundo no mesmo barco. O problema é raça primeiro, acaba sendo, porque infelizmente nós aprendemos essa violência, esse trato objetificado com as mulheres com a escravização, né? Porque era assim que nós éramos tratados todos, né? Com violência. Então é mais importante perfeito. ainda, no nosso caso, trazer os homens para a conversa, né? Para a gente construir esse relacionamento mais humanizado juntos. Porque se eles são os agressores, né? Eles precisam aprender também. Senão a Sim, gente não sim. livra da agressão. Concordo plenamente, porque esse é o problema, né? O problema é essa socialização que está nessa masculinidade que tem algumas expressões como tóxicas, ou masculinidades autodestrutivas, masculinidades que implodem os sistemas em que elas estão. A gente for pensar os casos de estudos de psicologia de massa, psicologia social, muitas sociedades em que as narrativas míticas a respeito da masculinidade são muito agressivas, e aí, sem estabelecer uma relação de causalidade simples, tá? Sem nenhum simplismo, e sem nenhum romantismo, nenhum fetiche, mas a gente pode pensar que em sociedades como a estadunidense, onde tem muitos casos de ataques em massa, ou seja, ataques que são perpetrados por pessoas que matam a partir de 4 pessoas numa sequência de curto espaço de tempo, por um único agente ou 2 agentes que estão combinados, os autores são praticamente sempre homens, entre 14, 15 e 29 anos. Isso quer dizer alguma coisa? São jovens. Homens que não, de alguma forma, não entendem, e homens que têm um histórico, um trajeto, uma vivência de masculinidades feridas e que representam, e gostariam de que a sua masculinidade fosse uma masculinidade, vamos dizer, entre aspas, alfa. E ao não ter, serem fruto de bullying, esses caras se voltam contra a comunidade que eles vivem. Algumas culturas africanas, a gente percebe que existem rituais que vão prevenir isso, porque tem uma tecnologia cultural que esfria o sangue desses meninos no seu processo de crescimento, para que eles não sejam potenciais destruidores da comunidade.
a gente não vai ter tantos, ou não vai ter em sociedades tradicionais, ataques em massa, em culturas tradicionais, e não vai ter é, os, esses casos de feminicídio como tem, ou seja, culturas tradicionais, algumas pesquisas, alguns estudos mostram que são raros, ou alguns locais é zero, o caso de feminicídio. Isso talvez tenha muito a ver uma comunidade, pequena comunidade, uma aldeia, ter uma aldeia sem nenhum problema aqui, uma aldeia em que tem um caso de um garoto com 16 anos que cometeu um ataque em massa. Então, o que o Oxum está dizendo para a gente é que existe uma necessidade que os homens sejam socializados com as mulheres para que eles possam crescer de um modo a compor a favor da comunidade que eles vivem, e não contra a comunidade, contra as mulheres e contra eles próprios. Então, isso não é nada fácil, porque todo esse imaginário do colonialismo racista, ele produziu masculinidades que só se reconhecem na força. Como se só pudesse espelhar o que é masculino a partir da força ou do heroísmo trágico, de uma tragédia heróica, de um herói que é capaz de dar a própria vida, morrer e matar, como única forma de reconhecimento, autorreconhecimento. Quando construir, cuidar não são formas de reconhecimento para esse homem. Então, o Oxum está pensando, o Oxum está propondo esse debate, proposta do livro, que a gente possa conversar a respeito. Então, esse livro é um livro para grande público, não é um livro acadêmico, estrito senso, é um livro para dar de presente, para presentear, para fazer coisas. Vou passar porque tem outras questões, né? Vão ficar que só isso aqui já dá um. Mas estava ótimo. Tá, Só isso já dava live toda. tá. Mas é isso, né? Mas essa é uma questão muito importante. A gente precisava ficar um tempo nela, porque é de bastante relevância, né? Então, proveniente dessa mesma mensagem da insurgência de Oxum, você elabora uma fala que diz que no Ocidente, tornar-se mãe é uma obrigação. A partir dessa colocação, eu gostaria que você respondesse sua própria pergunta. Então, o que fazer com as mulheres que se recusam ao que você chama e coloca aspas, obviamente, Uhum. ao seu papel natural de se Então, tornar. o que acontece? É, eu discuti maternidade em alguns momentos, né? Eu fiz uma discussão sobre o mito da maternidade. Como é que esse mito da maternidade ele se instala? Ou seja, como se a realização feminina só viesse pela maternidade, a realização das mulheres. Obviamente, o que eu faço é procurar analisar os mitos, vários mitos, e vou decompondo esses mitos. Depois reestruturo numa síntese e tiro algumas conclusões. Dentre elas, que não é natural o sentimento materno. O sentimento materno, ele também é uma produção cultural. Ou seja, em certa medida, a gente pode falar que existe uma biologia que determina, que define o desejo das mulheres de ser mãe, assim como dos homens de serem pais. Então, é uma trajetória política, uma escolha política. Uma escolha político-afetiva, a maternidade ou paternidade. Ninguém vai ser mais ou menos feliz porque foi pai ou foi mãe. A menos que esse mito, eu estou entendendo mito como uma construção histórica, cultural, que baliza, que organiza a nossa subjetividade. Ou seja, os mitos de uma sociedade, os mitos de uma cultura são como se fosse uma atmosfera. Essa atmosfera a gente respira desde criança. E essa atmosfera acaba inflando os nossos pulmões, nossa mentalidade, né, nosso mindset, como alguns se usam hoje, nossos corações e mentes, a gente acaba vivendo dessa forma, a gente acaba caminhando dentro dessa mitologia. Isso. Isso a gente respira desde criança, no leite materno. Então, a questão é, o problema não é que exista um mito da maternidade como natural. O problema é acreditar a esse mito, a esse formato, essa atmosfera, como a única maneira de realização possível das mulheres, pela maternidade ou pelo casamento. Né? Uhum. Então, isso é um problema, porque como é muito plural a vida, não dá para a gente cravar que essa é a única forma de uma mulher se realizar. Então,
A decomposição dos mitos nos ajudam a entender os seus efeitos na nossa história de vida. Então, um pouco essa meu papel é um pouco isso, provocar essa discussão, ou seja, não é preciso a maternidade, ela não é compulsória, ninguém vai ser mais ou menos feliz só porque se tornou mãe. Ponto. Então Exatamente. depende de que áreas você respira. Um pouco essa, E, se quiser ser, que seja um projeto político afetivo de maternidade. e tem uma coisa muito importante, né? Que os filhos são da comunidade. Então não existe mulher ou homem sem maternagem, né? É claro que a gente está no Ocidente, e isso foi deturpado, né? Muitas mulheres acabam sendo mães sozinhas, mães solos dos próprios filhos, alguns Uhum, mesmo, muito pouco, mas existem. Mas se a gente está falando de uma reconstrução africana, né? A gente está falando de um centro africano, né? Botando a África no centro, é bom entender que os filhos são de todas as comunidades, é de toda a comunidade. Então não existe mulher que não seja IA, mesmo que ela não tenha parido. Porque esse papel de maternagem não é só de quem pare, né? É de quem potencializa essa criança, né? E a gente precisa entender isso, aprender a dividir os nossos filhos. E quem não tem, aprender que você tem responsabilidade com o filho de quem pariu, que ele também é seu filho, né? Se a gente pensa em África, obviamente, a gente quer reconstruir a África, a gente precisa reconstruir essa comunidade que entende que não existe é, uma mãe só para um filho. Que parir é um estágio muito importante, mas não é o único da maternagem, né? A maternagem é para homens e mulheres. Então, todo mundo é mãe, todo mundo é pai é, dessa criança que nasceu, né? Então, não existe mulheres sem filhos. É basicamente isso. é boa, esse é um bom caminho. É. Então, vamos lá. Hum, Agora, amparados no mito de Iemanjá, sobre Iemanjá. Gostaria que hum. você desenvolvesse uma fala sobre sua interpretação de que Iemanjá remete a uma potência feminina profunda. Adorei isso. O elemento água simboliza uma energia feminina diferente de passividade. Adorei isso. Fiquei presa nisso assim no livro, né? Essa potência feminina profunda que Iemanjá emana. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para mim. Então, vamos lá. Eu nem continuei no outro, porque são várias questões, estou pensando aqui, então não me demorei muito, não, que daria vários debates, né? Maternidade, adorei a sua interpretação. Isso, a respeito de Iemanjá, né? A gente pode pensar de modo, a gente for pensar de modo, entre aspas, laico, ou de uma interpretação filosófica, orixás são fotografias da natureza, né? Então, o trovão, o som do raio, o mar, o lago, a mata, as ervas, são fotografias da natureza, né? E nesse sentido, Iemanjá é uma fotografia do mar, uma potência profunda, porque o oceano, que é essa água, ela não é passividade no sentido mais ordinário da palavra. Porque qual o problema de passividade? Eu fiz uma provocação ali, porque passividade geralmente é visto como recepção, receber, um receptáculo, um recipiente, aquilo que recebe. E tem o ativo. Nós costumamos chamar o ativo de positivo e o passivo de negativo, no sentido que o passivo é aquilo que só recebe. Essa passividade, Iemanjá, por ser profunda, não tem nada a ver com apenas receber, no sentido que seria uma negatividade. O receber, pelo contrário, o acolhimento é uma profundidade de capacidade de escuta, de capacidade de abraço, de É o que eu sempre envolvimento. falo. Então, esse mar é um mar que envolve. É um mar que envolve É tudo, é uma que capaz de envolve. envolver tudo. Isso, é lindo. É É lindo. incrível. Então, ela é isso, é capaz de envolver, capaz de reconhecer e indiferenciar aquele que está nadando no seu mar. Ó, você está junto comigo agora. O que podemos Sim, fazer juntos? Daqui a pouco você vai e caminha. Ela tem essa capacidade, tem que provocar a mãe, essa profundidade feminina materna também, de desmamar. Você aprende aqui no mar comigo, daqui a pouco sai do mar e vai para sua própria caminhada, ou nada no mar. Então tem um momento de desmame dessa criança.
que é importante fazer o desmame para que ela possa caminhar com as próprias pernas. Então, essa potência profunda, que essa atenção, que não querer para si essa filha, esse filho o tempo inteiro. Reconhecer que É o uma que hora essa filha, é esse meio, filho é meio que você faz com a gente, né, Renato? Você coloca sai a do gente no mar. mar, E você vocês que têm ajuda coisa que a eu, gente a caminhar, depois agora você anda com as suas pernas, é que eu, que é muito bonito. eu pesquiso infância, não pesquiso criança academicamente, eu pesquiso infância, relações étnico-raciais, pesquiso, né, esse é meu debate. E tenho feito ensaios como esse Mulheres e Deuses, como eu acabei de fazer a respeito do amor. Então faço isso, sou um ensaísta hoje, né? Eu sou mais um ensaísta, um dramaturgo, roteirista, escrevo roteiro de filme, de desenho animado, Ai, e, e, Nani e Nilo, né? faço Falar da Nani Nanilo. Nilo. Ai, dois E Nanilo, personagens lindas, podem lindas. seguir lá a página, quem quiser me seguir, @Nogueira Underline Oficial, e Naninilo, @Nanainilo. Bem fácil, pode seguir, entra lá, conhece o YouTube, à vontade. Gente, vocês Acho que precisam acessar o Nilo, comprar os livros, os vídeos. Eu comprei para minha filhada e é lindo porque são brincadeiras construtivas, ensina a criança a ser feliz e confiante, sabe? E tem um livro do Nani Nilo que fala que tem as brincadeiras que ninguém perde, né? Que são brincadeiras colaborativas. É incrível. Gente, todo mundo tem que ler, até adulto tem que ler. Compra para sua criança, mas você leia também, porque é educativo para a gente, porque a Nani Nilo traz uma sim. infância que a gente não teve, né? Que são duas crianças pretas que viajam numa Uhum. árvore africana. É lindo, gente. Por favor, visitem a página, comprem para os seus filhos e para vocês também, porque vai aprender a sua criança, aquela criança que na década de 80, de 90, ou antes, óbvio, que não teve a oportunidade de ter personagens como Nani e Nilo, vai amar esses personagens, tá? A minha sobrinha tem, porque é óbvio que ela teria. E é lindo. Então, Maravilha. agora a última pergunta antes de você falar do Porquê Amamos. Então tá, o tempo tá razoável, dá tempo então. Não vai dar tempo. Estou aqui preocupado com o tempo, e tempo, Então, as questões, queria responder todas. Aí depois a gente pode é a até última, voltar. é a última antes do Porquê Amamos. O tempo tá indo legal. Por último, Tá, tá. ainda nas suas interpretações do mito de Iemanjá, gostaria que você falasse sobre como você tenta resolver o ilusório romantismo do casamento através da filosofia iorubá. Porque no livro você conta uma mitologia do casamento de Iemanjá, né? E eu gostaria que você dissesse pra Uhum. gente como você tenta resolver essa ilusão romântica no livro. Então, uma coisa, eu até falo mais de romantismo nesse livro que vem agora, que não deixa de ser um Isso, livro mas era para isso mesmo, próximo. para entrar no livro. Era a última pergunta É, para a gente entrar no então, livro. é, o romantismo, né, é um movimento, percurso longo, eu diria que vem lá dos trovadores, na Europa Ocidental, na Idade Média, as cartas, romances de cavalaria, isso vai ter se desenvolvendo até no século XVIII, tomar um corpo e ter uma interpretação, o romantismo, a imaginação fica acima da razão. O Irving Singer, que é um filósofo inglês, tem uma discussão a respeito disso, bem feita, bem sistematizada. E o que eu coloco com Iemanjá no casamento, é pensar o casamento dentro de uma realidade que o conflito existe, que o conflito é enfrentado. Ou seja, é como se o romantismo, uma interpretação muito corrente do romantismo, é que o encontro do ser amado ele viabiliza uma ausência de conflito, porque é como se tivesse uma reinterpretação do amor platônico, do projeto romântico, em certa medida, que faz com que um dos discursos do banquete de Platão, que é das almas gêmeas, seja apareça ali como sendo o romântico é aquele encontro de corações que se encaixam perfeitamente. Tem essa dimensão. Uma pessoa que é suficiente para mim. O que a gente entende, e eu penso com a mitologia urubá, a partir disso, ou seja, não tem uma pessoa que é suficientemente para mim, que é suficiente no sentido que me complete.
A vida tem um grau de complexidade, tem várias atividades. Mas pode ter uma pessoa que faça um percurso comigo. Uma Isso. pessoa que seja importante para que a gente faça coisas junto. A Uma pessoa Soboco chave, fala isso, né? fala. Ela é muito boa nisso. A gente tem uma discussão ainda muito inicial, fraca, sobre quem poderia ser os nossos parceiros. A Sobofo resolve isso. Ela diz que na aldeia dela consulta-se o ancião para saber se uma pessoa corresponde aos caminhos da outra pessoa, se esses caminhos correspondem, né? E que isso é Uhum. absolutamente natural. É isso, correspondência de caminhos, né? Isso aí. Ou seja, essa é uma diferença, né? Isso traz uma diferença grande em relação a isso. Então, o romântico, não que eu seja um antirromântico, eu até falo isso no texto, né? Eu acho que eu tento falar disso, tá? Iemanjá teve 10 filhos, primeiro casamento, tem Oroquê, que casa com Iemanjá, já falando sobre Oxalá, a gente pode falar a respeito disso. Agora, o conflito está ali, tá? Eles vivem bem por um certo momento, mas não é um felizes para sempre, e eles têm que remodelar a relação. E o mito de Iemanjá nos ajuda a pensar o seguinte, que é um encontro dinâmico, que aqueles que se encontraram no começo, depois de 9 luas cheias, não são mais os mesmos. Se não são mais os mesmos, eles têm que reajustar o encontro. Não Uhum. precisam perder o interesse no encontro e se separar, mas tem que entender que eles vão precisar superar os novos ou antigos defeitos. Os defeitos que no começo não eram problema, eles podem passar a ser problema. E a própria pessoa que casou naquele momento, ou seja, Iemanjá com o Oroquê tem um momento de muita alegria, algumas luas cheias, depois passa a ser diferente. Porque a mudança, o mar muda, as ondas do mar mudam. O mar que era Isso. tempestuoso ficou calmo, que era calmo ficou tempestuoso, significa que não é estático. Então, nesse sentido, uma crítica, uma versão do romantismo, é que a gente é a mesma pessoa sempre. Nós não somos a mesma pessoa sempre. A gente se modifica. E para modificar e para a relação continuar, vai ser necessário que os dois se organizem novamente. Então, isso é muito difícil. Eu vou ter que se reinventar, se reorganizar, porque imagina que ia manjar esse grande mar. E ela casou com um grande pescador. E esse pescador foi levado por ela por um mar. E ele foi caminhando junto com ela por nesse barco e pescando. Mas era uma maré suave. Um belo dia, uma tempestade se avizinha e esse mar fica revolto, depois de 9 luas cheias. O mar ficou revolto, o pescador fica mais incomodado no barco. Ele precisa se redefinir para aceitar um novo gingado. Senão, não tem. E pode ter menos peixe naquele lugar que tinha muito peixe. Então, as coisas se modificam. Então, é essa imagem que, de alguma forma, ela vai entrar em colisão com pelo menos essa noção tradicional clássica de romantismo. Que eu nem cito muito romantismo no livro Mulheres e Deusas, mas no livro sobre o amor eu tenho especificamente um capítulo sobre romantismo ao poliamor, Então né, do vamos romance ao falar poliamor. sobre o Porque Amamos. Ah, eu queria mostrar esse livro aqui também seu, que é um livro sobre o Egito para crianças e para as crianças grandes também. Que além do Nani Nilo, tem esse que eu adoro, amo de paixão também. Era só isso. Tá. Era uma Eu, vez no Egito. eu vou falar Então, rapidinho da Raiz e Inocência. Vamos falar do amor, só Raiz e Inocência, eu vou para o amor já, para outro livro. Legal que tá. tem mais 60 pessoas aqui conosco. Então, Raíssa, é o seguinte, o que esse Tan está dizendo é que, geralmente, pelos homens serem menos falantes daquilo que eles sentem, muitas vezes só conseguem dizer o que sentem para aquela mulher com quem eles têm intimidade. Isso faz com que essa mulher que tem intimidade possa vir a enlouquecer porque esse homem faz dela aquilo que não deveria fazer necessariamente. É como se fosse, vamos pensar em tempos atuais, um homem que vai fazer terapia com a sua namorada. Então tem um lugar para terapia, que não é só no seu relacionamento. Porque o relacionamento, nós somos próximos de alguém, não só porque nós contamos nossos segredos para uma pessoa, mas podemos ser próximos de alguém porque temos projetos juntos.
E Uhum. compreendemos a É nossa porque história temos, juntos, fazemos coisas. Então a Iemanjá porque fica temos uma louca com Oxalá, porque Oxalá está responsabilidade. contando os seus segredos para ela. Está falando de todas as suas angústias, todas as suas dores. Mas não pode contar suas angústias e dores o tempo inteiro. Isso vai o quê? Vai torná-lo, vai aliviá-lo, mas vai pesar em Iemanjá. Então essa, vamos dizer, metáfora que está apresentada nesse tanto. A metáfora que você comentou que Iemanjá vai enlouquecer, no sentido que eu estou louca, porque ele fala muito das suas angústias, seus problemas, as mortes que viajam no seu sentimento, vamos supor, né? O que tá, suas angústias, suas mortes, seus traumas. E só que não pode fazer só isso comigo, porque eu não tenho só esse papel como a sua esposa. Tem outros papéis. E se eu ficar só nesse papel, vai ficar no papel de conselheira. E aí perde todos os outros papéis, do desejo, do carinho, da admiração, o da crítica de fazer junto a caminhada. Percebe? Então os mitos, são mitos de 5.000 anos, eles estão dizendo coisas que a gente pode pensar hoje. É de hoje isso, ou seja, é de hoje alguém dizer, a namorada falar para o namorado, chega, você conta seus problemas, por exemplo. Não que você não possa contá-lo, mas eu não sou sua terapeuta, por exemplo. Você pode falar isso para sua terapeuta, seu terapeuta também. Ou para ele, de um modo que eu possa sistematizar. Porque eu não vou poder sistematizar e resolver porque eu faço parte da história. A terapeuta, o Mas, terapeuta tem um distanciamento que pode fazê-lo. Renato, só para ficar Por mais. exemplo, dando, Porque pode parecer que a gente não pode, sei lá, dividir os nossos problemas com o nosso parceiro. Mas o que você está querendo dizer é que a gente precisa saber a dosagem de cada coisa que a gente dá para o nosso parceiro, né? Que a gente divide com o nosso né, parceiro. porque Porque assim, que ela essa me perguntou, porque parceria, ela ela também tem enlouquece porque ele só responsabilidade. que ele, é porque ele só divide com ela as angústias com a parceira ou parceiro, percebe? Ele não vem pronto, ele não apresenta solução, resolutividade. Ele derrama nela, por isso ela enlouquece, todas as angústias. É nesse sentido. É no sentido que requer uma autonomia que o sujeito, por não ser dependente, o outro ser o único que resolve a vida, o seu parceiro ou parceira, tem que ter outras mobilizações de energia para trazer também afetos propositivos para o relacionamento. Não só afeto da tristeza, do sofrimento. Tem que trazer outras situações. Já vou fazer isso, não sei, vamos viajar, não sei. Fazer alguma coisa que não seja só o chorar. O chorar faz parte. Mas o chorar o tempo inteiro pode ser em outro lugar, em outra instância. Eu tô me atendo só, não vou falar mais, não vou entrar no outro livro, só porque ela estava tentando entender. Ela me perguntou, gostaria de entender por que ela perde a saúde e ele ganha a saúde. Então, quis frisar essa pergunta da Raiz Inocêncio, e aí eu tentei retratar isso na atualidade. Percebe? É isso, vamos supor. Raíssa! Beijo, Melhorou? Amora! Mas melhorou a compreensão? Melhorou a compreensão? Imagina que um homem que tenha complexo de guerra, passou por uma guerra do Vietnã, uma guerra na Coreia, uma guerra, ele tem várias mortes nas costas. Ele fala de todas as mortes com quem ele sonha, todas as noites para sua companheira. É isso que está em jogo. As mortes passam a Mas, habitar. Renato, eu também fico pensando assim, que um relacionamento é um pacto de responsabilidade um com o outro, né? E você não É, pode, se você casa com uma pessoa que foi soldado do Vietnã, você deve entender que ele vai ter muitos traumas, né? E é que não pode ser você só isso, porque se ele fizer disso dela, esse que eu estou bem específico na pergunta que ela fez, ela vai enlouquecer, porque o Itan diz isso. Ela enlouquece e ele fica saudável. Isso está em jogo. Você traz todos os traumas, ele esvazia e não pode esvaziar, ela não pode ser o recipiente de tudo que ele sofre. Está em jogo. Não pode ser. Ele tem que fazer ela rir também. Se não fizer ela rir, não vai ter como. tem que Então a gente pode amar, entrar depois só né? nisso. Isso, cada um desses itãs, isso aí é um curso, é uma. Mas Sim! melhorou a compreensão? Porque isso é Raíssa, um equívoco. Não você é só conhece a dividir tudo, Raíssa? não, Raíssa é não minha conheço. amiga. É porque, na Ela fez verdade, muitas doutorado na vezes, França e está fazendo é. sobre Iemanjá. Então, só queria falar para a Raíssa, que está lendo você, mas já é o seguinte: muitas vezes, assim, tem a ver com romantismo, achar que relacionamento é contar segredo. Você pode amar uma pessoa e ter 15 segredos, contou um segredo para ela. Não tem nenhum problema. E pode ter um outro amigo, quem você não tem relacionamento afetivo, sexual, e tem 14 segredos com aquele amigo. Não é da ordem do segredo a relação amorosa. O segredo pode vir a fazer parte, mas é um equívoco acreditar que o segredo é aquilo que une.
Hum, Percebe? É mais que o hum. segredo. Vambora. Mas vamos pro amor. Melhorou? Porque parece que Precisamos não é contar pensar mais segredo. sobre isso. Não é contar segredo. Se eu É, não posso ser inteira, se eu não posso ser tudo que eu sou com meu parceiro, vai ficar difícil. não, você pode Mas ser enfim, inteiro, não. a gente Não tem se 10 trata disso. minutos para falar. A gente tem 10 minutos para falar Não, do porquê não se amamos. trata de ser inteiro, mas se trata de não ser o segredo. A ideia do segredo, a ideia de contar segredo pro outro. É mais do que isso. O segredo não é decisivo. Não é decisivo o segredo. Desculpa, eu pensei em outro caminho. Vamos lá com o amor. Pergunta sobre o amor. O livro novo. É, porque aí a gente vai desenrolar tantas coisas. E eu quero que você fale sobre o livro. A gente tem 9 minutos. E eu quero que você Vamos fale embora. bastante sobre o seu livro. Agora, Vamos agora, embora. agora é com você. Fale do porquê, porque amamos, que tem o prefácio da Djamila Ribeiro, não é isso? É E isso. Não, uma alegria, né? Djamila fez o prefácio do livro, né? A editora HarperCollins. Era um projeto antigo, porque eu dou um curso há muito tempo na Casa Sabia sobre o amor. Eu estudo o isso. tema do amor, não sei, desde 98, 99. Eu fiz o primeiro texto sobre metafísica do amor sexual. E fiz várias incursões, né? Tanto em psicologia evolucionista, em leitura de etologia. Eu li manuais de etologia. Eu adorava biologia, adoro, gosto de biologia. Estudei comportamento animal, estudei alguns textos de comportamento animal. Eu peguei um material de uma sexóloga, da Gama Filho, em que era um teste, isso anos 2000, 2001, um teste de casais, fiz um estudo, teste sobre casais com longevidade e bem-estar, quais os fatores que faziam o casal ter 30 anos de casado e não quererem se matar, estarem bem, ou 30 anos de casado e se odeiam, ou 20 anos e não... Então, peguei várias pesquisas, estudos, fiz estudos de filosofia e fiz uma coisa que eu faço há muito tempo, que é estudar mitos, narrativas, que é um pouco a minha história da narrativa, né? Eu nasci com narrativa, eu acho que a minha vida é narrativa, eu assumi isso para mim, que narrativa é o que está em jogo. Então, fui pegar narrativas. Então, tem narrativas japonesas, narrativas africanas, narrativas europeias, narrativas Médio Oriente, eu passo pelo Oriente um pouco, passo aqui por povos originários da América. Então, pego várias narrativas a respeito do amor e vou pensando através delas. Então, o livro, a proposta do livro, não é um livro de autoajuda, não é um livro de dica, não é um livro de fórmula, mas é um livro do seguinte: quais são as atmosferas a respeito do amor? Qual projeto de amor? Então, eu começo com o que eu gosto, porque eu sou bom Fussomer, faço um escrutínio a respeito de uma obra dela e daquilo que está em torno. O nome do livro é Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. É a mesma linha que Mulheres e Deuses. Mulheres e Deuses é o que os mitos e a filosofia têm a dizer, os mitos femininos, né? Os mitos femininos formaram a mulher atual. Foi a provocação. E quando o livro sai em um mês, mais ou menos, Djamila fez o prefácio, e no prefácio ela fala, deixa eu ver, é, a respeito de... O que ela fala? Ela fala a respeito do projeto político. Amor é um projeto político. Então, amor é uma prática social. Amor é um projeto político. Amor é uma proposta. Exato, Amor é um contrato jurídico. Amor é um conjunto de exato. hormônios, é uma série de coisas. E tem vários formatos. Então, o amor romântico não é ruim. Por exemplo, o amor romântico é muito ruim criminalizar o amor romântico. Por quê? O amor romântico é uma atmosfera de relacionamento que ela pode servir para algumas pessoas. O equívoco, talvez, seja acreditar que tem um formato que serve para todo mundo. Inclusive, o formato que às vezes une o João e a Betânia pode desagradar a Betânia em 15 anos. E o João querer continuar aquele formato, não dá mais certo. A Betânia mudou. Uhum, Ou o João mudou. uhum. Então, o João muda, a Betânia não muda. Então, essa é uma tensão. O que você quer? Você pode mudar junto ou não mudar. E pode ter mais tensões. Agora, é natural o conflito. Então, eu falo de amor romântico, falo de poliamor, falo de policonjugalidade, falo de narrativa, o amor como uma narrativa do casal, como o casal narra a sua história. Eu comento também um mito muito bonito japonês, né?
a respeito do Sol, da Lua, da Via Láctea, de como é que o amor é uma espera. Eu falo da Vitória Régia, como a importância da Vitória Régia. Me perguntaram, amor romântico está fadado à falência? Eu diria que não. Eu vou na contramão, desculpa, eu vou na contramão do senso comum agora, né? Que todo mundo fala mal do amor romântico. Eu não tenho essa convicção. O amor Uhum. romântico pode ser muito adequado para muitas pessoas, independente, porque amor romântico entendido como esse projeto de uma pessoa quase bastar a outra. Isso é possível, sim. Em algumas culturas, mesmo do continente africano, você encontra isso remodelado, em certa medida. Ou seja, tem uma variedade. Ou seja, eu estou a dizer que o amor romântico não pode ser universal, nem o poliamor. Porém, existem pessoas que têm caráter, personalidade, persona que é compatível com o amor romântico. Não é todo mundo. Então, assim, não é para todo mundo, nada é para todo mundo. Talvez seja essa a questão mais importante do livro, é que eu faço um panorama, um mapão a respeito de várias experiências, possibilidades de relacionamento amoroso. E o que é importante é que as pessoas entendam que atmosfera é mais respirável para cada um. Como eu falo, são atmosferas, vou pensar assim, um livro muito para dar de presente esse livro, tá? Para quem você ama, para quem você quer amar. E aí tem atmosferas que podem ser boas para Nayara, mas não podem ser boas para Luísa ou para Raíssa. E aí você tem que encontrar pessoas que possam respirar na mesma atmosfera que você. São planetas. Alguns planetas têm uma taxa de oxigênio que é baixa para alguns e é alta para outros. Então, essa questão do amor romântico, eu não tenho essa convicção de que podemos criar o amor romântico, nem que podemos universalizar o poliamor, poliamor ou a policonjugalidade, que é diferente de poligamia. Em várias culturas africanas, o que a gente entende? Ninguém pode ficar. Isso é uma questão de densidade demográfica. Carlos Gu, nosso mestre, ensina isso. Você não pode ter uma pessoa sozinha com 30 anos. Não faz sentido isso numa cultura africana tradicional. Então, se tem mulheres demais naquela comunidade, um homem vai desposar duas ou três mulheres. É isso, é simples assim. Não tem lugar para solidão. Uhum. Então, se tem muitos homens sobrando, uma mulher vai ter dois maridos. Simples assim. Porque não tem lugar para solidão. Então é diferente de poligamia. Eu diria que policonjugalidade é um termo melhor, não é poligamia nem poliandria. Poligamia, você tem uma diferença. Inclusive, esse homem pode casar com uma mulher independente do aceite da primeira esposa. E as coisas, ele é o vértice da relação. Então, poliandria e poligamia não são os termos, elas existem, mas policonjugalidade é diferente, uma experiência amorosa é diferente, uma experiência territorial, familiar, doméstica de relacionamento, né? É, o Olímpia falou, ou seja, que atmosfera eu posso respirar junto com o outro? Essa é uma dificuldade, por isso que a gente às vezes vai ter problema. Então, o problema não é porque você tem que encontrar alguém que queira respirar, que respire com você junto. É fácil isso?